hoje não teve aula. 7 alunos morreram na explosão, 12 estão feridos e 4 ainda estão desaparecidos. Ainda deve durar mais 2 dias o trabalho de policiais, bombeiros e voluntários no Osasco Plaza Shopping. Mas para quem trabalha no local há mais de 24 horas, maior que o cansaço é a lembrança triste dos primeiros momentos após a explosão. No início da noite, as pessoas que estão trabalhando na remoção dos escombros aqui no Osasco Plaza Shopping colocaram máscara, já que há muita poeira lá dentro. Segundo o Corpo de Bombeiros, o trabalho vai continuar durante toda a noite e a madrugada e só deve terminar daqui a 2 dias. À medida que o tempo passa, cada vez diminui a esperança de se encontrar pessoas com vida. Mas uma coisa é certa, quem sobreviveu a essa tragédia ou quem ajudou no socorro às vítimas jamais vai esquecer o que aconteceu aqui ontem. Você deu uma olhada pra mim meia, sei lá quem diz, eu quero viver, pelo amor de Deus, me socorra. E de repente eu vi aquela menina no caixão, isso pra mim marcou muito, Jéssica. Bastante correria, né? O pessoal gritando, muita gente machucada e muita poeira, não dava pra entender direito, estava bem confuso. Uma confusão com nomes de hospitais faz a Defesa Civil de Osasco divulgar o número errado de mortos na tragédia do shopping. A confusão aconteceu porque os hospitais Oswaldo Cruz e Montreal são, na verdade, a mesma instituição. Até agora, o número oficial de mortos é de 37 pessoas. Mais de 100 homens do Corpo de Bombeiros da Prefeitura de Osasco e de empresas particulares trabalharam durante toda a madrugada nos escombros do shopping. No ginásio de esportes de Osasco, os corpos de 9 vítimas da tragédia foram velados hoje. Enquanto uns choravam a perda de entes queridos, outros choravam de emoção por estarem vivos. Muitas pessoas ainda procuravam nas listas os nomes de parentes e amigos mortos ou feridos. O bebê Bruno Santos Pereira da Silva, de 3 meses, retirado dos escombros ainda com vida, foi para casa hoje à tarde. O subtenente Gilson Belmonte, que salvou a criança, foi visitado. O reencontro foi emocionante. Dos 470 feridos, 18 estão internados em estado grave. Técnicos da Polícia Federal vão realizar uma apuração paralela para ajudar nas investigações das causas da explosão. A construtora responsável pelas obras civis do shopping não explicou o que possa ter causado o acidente. Até agora, as investigações apontam para vazamento de gás de cozinha. Seguranças do shopping fizeram uma vistoria 1 hora antes da explosão e não constataram nenhum vazamento. O prefeito de Osasco adiou para o dia 30 a festa de Santo Antônio, que ia ser feita amanhã. O santo é o padroeiro da cidade. Na igreja de Santo Antônio, amanhã vão ser rezadas missas em memória das vítimas. Chega de falar bobagem, porque hoje nós vamos aqui conversar um assunto sério, né? O drama que estamos todos vivendo, a tragédia que aconteceu em Osasco. Nós temos aqui hoje um especialista em riscos urbanos. Vamos falar desse desastre e de outros perigos. É o engenheiro Joca Martins. Vamos trabalhar. Ele está à frente do movimento para evitar riscos urbanos. Eu vou conversar com o engenheiro Joca Martins, por favor. A gente não podia abordar aqui no programa, não podia deixar de abordar no programa e nessa entrevista a tragédia de Osasco. É engraçado que a nossa entrevista já estava pautada há algum tempo, já estava marcada há algum tempo, e acontece exatamente na véspera essa coisa terrível, essa brutalidade, né, essa calamidade que aconteceu lá em Osasco. Você tem ideia, né, o porquê desse acontecido? Dizem que tinha cheiro de gás, que as pessoas alertaram. Quem é o responsável, afinal, se pode se apontar um responsável só? Pelo que eu li hoje, Jô, as causas ainda não estão esclarecidas. Foi um vazamento de gás, mas ou gás metano ou GLP. Que o gás metano é proveniente da decomposição do material orgânico. Sim.
E o GLP é o gás de botijões. É mais provável que seja gás de botijões, porque o metano, o cheiro do metano é um cheiro meio pútrido, não é? O do metano. Se bem que a administração do shopping reconheceu que nos últimos dias tiveram reclamações sobre um cheiro de gás. Mas não especificou de que tipo de cheiro? Pelo que eu li, não especificou. Porque quando se fala cheiro de gás, me parece que é mais o cheiro de gás mesmo, de botijão ou gás, aquele gás direto, né? Apesar dos botijões que abastecem lá o shopping estarem longe do local, mas tem a tubulação de alimentação que passava próximo ali do subsolo. Esse acidente, né? Você está à frente de um movimento para evitar riscos urbanos. Isso. De que forma esse acidente poderia ter sido evitado? Esse lá de Osasco? Por exemplo, até essa própria reclamação junto à administração deveria ter sido melhor estudada. A causa desse odor, do cheiro, eu acho que deveria ter sido objeto de um estudo. Agora, essa questão dos riscos urbanos é realmente uma questão muito grave, Jô. O que chama atenção, assim, já que teve impressionante no Brasil, que fala-se sempre da terrível impunidade que cerca os acontecimentos, e sempre é preciso uma tragédia, uma coisa brutal assim para despertar, apesar de se falar sempre antes, se avisar e tal. Quer dizer, o negócio da reforma agrária teve aquela chacina brutal lá para que, né, começasse a se pensar em tomar alguma providência. Agora tem esse negócio de Osasco. Quais são os grandes riscos? Que tipos de riscos uma pessoa que mora numa grande cidade? Olha, Jô, em São Paulo, nós vivemos eu acho uma verdadeira roleta russa diária. Por exemplo? Olha, a questão dos pontos negros de atropelamentos, a questão de explosões como essa, a questão de curvas perigosas, passarelas inseguras, animais em beiras de pistas marginais, questão de segurança dos pedestres. Então, choque elétrico. Aliás, tem um caso que eu comentei aqui outro dia, e tem a irmã da moça está aqui na plateia hoje, se eu não me engano, a Gabriela. Ô, Gabriela, como vai? Tudo bem. Você podia relatar pra gente o que aconteceu com a sua irmã, por favor? A minha irmã, ela foi dar um banho no cachorro, no banheiro da minha mãe, que é uma suíte grande, e ela levou um choque elétrico e morreu. Foi instantâneo, ela morreu na hora. O incrível foi que meu pai, algumas horas antes, tomou banho no mesmo banheiro e não aconteceu nada. A pessoa que foi tentar salvá-la, segurou nela, também foi para pronto-socorro, levou um choque, mas não morreu porque estava com chinelo de borracha grosso. O cachorro também não morreu. Quem morreu foi minha irmã Estela. Isso é uma coisa terrível. E evidentemente que nesse prédio não tem aterramento, né? Porque isso é falta de aterramento ou não? Isso está sendo estudado, né? O laudo oficial da polícia ainda não saiu, foi feita uma perícia bem aprofundada, bem estudada. Ainda não saiu, a gente tem que ver o que provocou isso. Mas tem aterramento no prédio? Você sabe se tem aterramento no prédio? Não sei ainda. Bom, porque a maioria, muito obrigado, querida, tá? Obrigada a você. E obrigado por ter vindo participar e dar esse depoimento aqui, porque as pessoas não se dão conta dos riscos que correm no seu dia a dia, né? Esse negócio de aterramento que eu estou falando, a maioria dos prédios de São Paulo não tem aterramento, não é verdade? É verdade. Né? Quer dizer, o chamado fio-terra. Fio-terra. Não que tem. Pode ser uma das causas do acidente, a pessoa da família dela. Me parece até bastante provável que seja, isso, né? Porque hoje em dia, eu não sei se aqui em São Paulo ou no Brasil, se todos os prédios novos já têm o fio-terra, já têm aterramento, né? Nos Estados Unidos é obrigatório, não pode ter um prédio sem aterramento. As tomadas já saem com 3 pinos, né? O positivo, o negativo e o pino terra, né? Aqui não, né? Agora você vê, Ju, essa questão das explosões de gás, hoje eu estava vendo o Chico Pinheiro, uma reportagem do Chico Pinheiro, existem na cidade de São Paulo 6 milhões de botijões com a vida útil já estourada. Porque normalmente em outros países, com 10 anos, os botijões são retirados. Aqui no nosso país, no Brasil, tem botijões aí que ficam durante 40 anos ainda sendo comercializados. Então 6 milhões.
Isso... 6 milhões de botijões, com quanto tempo? Com a vida útil estourada, quer dizer, com mais de 10 anos. Então, você imagina que tem mais de um botijão para cada 2 pessoas esperando a gente aí numa lanchonete, num restaurante, nós podemos tomar um café e explode Porque o botijão, depois de 10 anos, ele perde o quê? A vedação, perde a selagem? Assim... Aí teria que passar por uma manutenção. E aqui no Brasil não passa? E na cidade de São Paulo existem 4 fiscais para a fiscalização de 2.000 estabelecimentos comerciais que mexem com esse produto. Que usam o botijão de gás. Você vê a gravidade desse caso. Você vê que no último mês, nós tivemos, antes desse acidente de Osasco, há 2 dias, um prédio, um botijão de gás também, um prédio foi de 3 andares, as pessoas ainda deram conta do perigo, conseguiram se retirar, mas um prédio foi parcialmente demolido com a explosão.